Oi, turminha, tudo bem? Hoje, em nossa aula de Geografia, iremos conversar sobre os principais problemas ambientais urbanos. Geralmente, os problemas ambientais na cidade estão relacionados ao crescimento urbano acelerado, à concentração populacional e à falta de infraestrutura. Esses problemas tornam-se ainda mais críticos quando não há planejamento nem gestão pública do espaço urbano e quando não ocorre a participação dos cidadãos. Entre os principais problemas ambientais urbanos, podemos citar a poluição das águas, do ar e do solo, enchentes, deslizamentos de terra e ilhas de calor. Poluição é a degradação ou diminuição da quantidade ambiental resultante de atividades que podem prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar dos seres humanos e também afetar animais e plantas. As imagens a seguir retratam alguns tipos de poluição nos espaços urbanos. Observe-as e leia os textos com atenção. Turminha, na primeira imagem é possível observar que as moradias não têm rede de esgoto. A água suja e os dejetos produzidos são lançados diretamente no rio. Esse é um exemplo de poluição da água. Na segunda imagem, podemos observar a poluição do solo, em que o terreno baldio é usado como depósito de lixo. Na terceira imagem, podemos observar a poluição do ar, causada por alguns gases tóxicos emitidos pelas indústrias. Muitas cidades também sofrem com enchentes nos períodos chuvosos. Geralmente, a concentração de construções, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impedem que haja solo suficientemente livre para absorver a água da chuva. Isso provoca o transbordamento de rios e córregos e, consequentemente, a inundação dos centros urbanos. Esse problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Os deslizamentos de terra ocorrem comumente quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias. Por exemplo, com isso, durante as chuvas fortes, o solo encharca e as encostas deslizam, arrastando as habitações. Tudo isso provoca muitos prejuízos materiais para os moradores e os coloca sob risco de morte. Quem vive nos grandes centros urbanos convive com um fenômeno climático conhecido como ilha de calor. A ocorrência desse fenômeno deve-se à concentração urbana, pessoas, construções e veículos, aliada à pavimentação do solo e pouca área verdes. Essa situação faz com que haja uma maior retenção de calor e, portanto, o aumento da temperatura, tornando os centros urbanos mais quentes. Observe na ilustração a seguir a diminuição gradativa da temperatura nas áreas mais afastadas da ilha de calor. Esquema de ilha de calor. Nesse gráfico podemos observar área rural, subúrbio, área urbana residência, subúrbio e área rural. Conforme vai se afastando mais, esse esquema de calor vai diminuindo. Atividade número 1. Leia um trecho da reportagem Águas Urbanas. Com base no texto e nos estudos sobre os problemas ambientais urbanos, responda as questões propostas. Letra A. Cite 4 fatores relacionados aos problemas ambientais urbanos. Letra B. Quais são as consequências do crescimento da cidade sem um correto planejamento ambiental? Letra C. O que é poluição? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Uma ótima aula para vocês. Beijinhos!